Mês de maio iniciando, mês de abril ficando para trás, mas para que ele possa realmente passar, ficar no passado, vamos falar hoje sobre as leituras realizadas neste mês que chegou ao final. Eu não vou falar do que eu pretendo ler neste mesmo vídeo, eles têm ficado muito extensos esses vídeos, então eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Seguidinho vai estar saindo um outro vídeo aí já com minhas metas literárias para o mês de maio de 2022. Hoje a gente vai falar das surpresas e daquilo que a gente conseguiu vencer do que tinha sido pré-estabelecido em relação às leituras para este mês que chegou ao final. Então, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos falar das leituras do mês de abril. Deixem aí nos comentários aquilo que vocês leram, que vocês pensaram em ler e não conseguiram ler, enfim, o que surgiu de novidade. Comigo aconteceu algumas situações bem interessantes, a gente vai conversar um pouco hoje. E também sempre chamando a atenção, né, que a leitura, o fundamental, não é a quantidade de livros que a gente leu, nem de páginas. Às vezes pega um calhamaço, em um mês eu li um calhamaço de 1000 e tantas páginas, ok, ótimo, perfeito. Mas a questão não é essa. E sim a gente conseguir ter prazer com a leitura. Olha, esse é um assunto, inclusive, de um dos livros que eu li, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, um livro do Alberto Mangel, um livraço. Então a gente tem muita coisa legal para conversar aqui. Eu quero começar te dizendo que o primeiro livro que eu li está na minha meta para o ano de 2022, e está no vídeo, inclusive, que eu deixo aqui para vocês, caso queiram dar uma olhada lá, dos 12 livros que eu não vou deixar de ler neste ano, se tudo der certo, se tudo correr bem. E aí eu estou falando então deste primeiro livro que eu li, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, um escritor que é radicado em Porto Alegre, mas ele é carioca, ganhou o Prêmio Jabuti em 2021, então já tem a resenha aqui no canal, vou deixar esse link porque eu faço questão de te convidar a acompanhar essa resenha. É uma resenha que eu tive bastante cuidado para fazer ela, porque além da questão racial, que é fundamental, a estrutura toda a obra, a gente tem um aspecto aqui que precisa ser mais ressaltado nesta obra do Jefferson, penso eu, que é a capacidade intelectual, a capacidade de construção de narrativa, o aspecto estético de fato da obra, que eu acho que muitas vezes tem sido deixado de lado. É um literato. O Jefferson Tenório é alguém que tem grandes referências literárias, e isso aparece ao longo de todo esse romance para tratar da relação pai e filho, que é algo que também me interessa bastante, vocês já sabem, quem acompanha o canal. Então é literatura de altíssimo nível, literatura nacional contemporânea. Fica aqui o convite, confere a resenha aqui no canal e vai fazer essa leitura. Se tu ainda não fez, não vais te arrepender. Comecei muito bem o mês, como vocês podem ver, vou tentar ir em ordem aqui, tá? Na sequência, eu fui para Um Nenhum 100 Mil, do Luigi Pirandello, escritor italiano. É a primeira obra que eu li dele, é uma obra que eu ainda não resenhei aqui no canal, pode ser que venha em formato de resenha, pode ser que não. Eu comentei um pouco mais sobre esse livro lá no perfil do Instagram, então quem não nos acompanha por lá, dá uma chegada por lá também, confere, às vezes saem algumas resenhas escritas por lá que não vêm para cá, e vice-versa. Então é interessante estar nos acompanhando aí por todos esses espaços onde estamos nas redes. Mas eu fiz algumas marcações, como vocês podem ver, eu tenho esse hábito de escrever bastante nos livros, deixar marcado, e eu quero conversar um pouquinho a respeito dessa obra, sem trazer em formato de resenha, mas já para te convidar, talvez, a fazer essa leitura, caso tu não saibas nada a respeito de Um Nenhum 100 Mil, que aqui a gente está, resumidamente, tratando da questão da identidade. A identidade, como nós nos enxergamos no mundo e como nós nos construímos neste mundo, muitas vezes a partir do olhar dos outros. Então a premissa, eu já falei em outros vídeos, é interessante, né? O protagonista, que é o Moscarda, ele está ali se olhando no espelho, e aí a mulher dele faz uma observação a respeito do nariz dele, diz que o nariz dele, se ele tinha percebido que o nariz era mais torto para a direita, ele fica pensando a respeito daquilo, e ele se dá por conta que ela vê ele de uma forma diferente do que ele mesmo se vê, então ele começa a pensar que não existe apenas um Moscarda, existe mais de um Moscarda, a forma como ele se vê, a forma como ela vê ele, e assim por diante com todas as relações interpessoais que ele tem, e vai trazendo várias reflexões interessantes do ponto de vista filosófico mesmo, dessa questão de como que nós nos colocamos e nos identificamos no mundo, como que nós agimos, se nós agimos por vontade própria, muitas vezes para a aceitação dos outros. É um livro muito legal. E eu acho que eu peguei ele num momento que eu não estava muito legal para fazer a leitura, aquele momento que as leituras às vezes se arrastam, né? E eu também estava com uma expectativa extremamente alta com esse livro, então eu até comentei com a Aritana, que foi quem me sugeriu a leitura do livro, que não estava rolando muito, né? Mas é um livro muito bom.
E claro, a experiência que a gente tem com as obras muitas vezes diz respeito sim ao momento que a gente está vivendo. E é isso que é interessante, porque aí eu quero falar para vocês a respeito deste outro livro aqui, que é um livro que não estava previsto para as minhas leituras no mês de abril. Inclusive, se vocês acompanharam o vídeo em que eu falo o que eu pretendia ler no mês de abril, não estava previsto a leitura de O Pianista da Estação, do Jean-Baptiste Andrea. Só que esse livro me foi enviado pela editora Vestígio, na parceria que o nosso perfil literário tem com a editora, e eu estava protelando a leitura. Eu não sabia se eu lia, se eu não lia, porque eu achei que, até ele não é tão extenso, mas também não é tão curto, né? Um livrinho menor, assim, ele tem 200 e... vamos ver aqui certinho, 251 páginas, e é uma leitura que rende, assim, ela não é uma leitura tão curta, né? O texto mesmo do Um Nem Um Cem Mil, ali na edição que eu li, foi da Nova Alexandria, né? Um livro maior, vocês podem ver, e que, teoricamente, ele iria mais rápido, né? Mas ele provoca tantas reflexões, Um Nem Um Cem Mil. Esse livro provoca reflexões também, mas já está num formato mais dentro da minha zona de conforto, eu acho. Ele me encontrou num momento interessantíssimo, e eu fiz essa leitura muito rápido. E fiz por quê? Porque eu me encantei e me envolvi muito com a história. Então já tem resenha também de O Pianista da Estação, lançamento de 2022 da editora Vestígio, aqui no nosso canal. Dê uma olhada na resenha, saiba um pouco mais sobre esse livro. O que eu posso dizer para vocês é que ele me despertou a vontade de ouvir música clássica. Eu ouvia de forma eventual, tenho ouvido quase todos os dias agora. E é um livro também que nos permite pensar na nossa relação de como que nós, a partir da infância, vamos nos construindo como aquilo que somos hoje. Ou pelo menos, né, para pegar ali um gancho com o Pirandello, com aquilo que a gente pensa que é, como a gente se enxerga, né, como nós nos vemos hoje, a partir das nossas experiências lá na infância. O protagonista de O Pianista da Estação é um órfão, é um menino que perde a família num trágico acidente de avião e é mandado para o orfanato dos Confins, e aí ele vai se defrontar com uma série de questões de abuso, de violência, mas sempre mantendo presente na vida dele, né, algo que o constitui enquanto sujeito, na verdade, que é a relação dele com o piano, com a música clássica, especificamente com as obras de Beethoven. Livraço, livro que vocês podem ter mais detalhes se quiserem acompanhar tanto aqui quanto lá no Instagram, e que eu faço esse convite para que possam realizar o mais breve possível esta leitura. Eu falei para vocês do Mangel porque, de fato, eu li o meu primeiro livro do Mangel e fiquei encantado. Já tenho outros livros dele aí na meta para ler. Eu comecei lendo o Mangel por O Leitor como Metáfora, O Viajante, a Torre e a Traça. Deixa eu te ler um pedacinho aqui também e depois comentar a respeito disso, porque você deve ficar pensando, o leitor como metáfora, o que o Mangel quer dizer com isso? Então, nada melhor do que ele dizer e eu comentar em relação a isso depois com vocês. Ele fala assim, ó: a partir de uma metáfora identificadora básica, a sociedade desenvolve uma cadeia de metáforas. Então, o mundo como livro se relaciona com a vida como viagem, e desse modo o leitor é visto como um viajante. Avançando através das páginas desse livro, às vezes, porém, o viajante não se envolve com a paisagem e seus habitantes nesta jornada, mas prossegue, por assim dizer, de um santuário ao outro. E aqui ele faz referência, por exemplo, ao fato de a gente pegar um livro, nós, enquanto leitores viajantes, e ou insistirmos na leitura para chegar até o final, ou então passar de uma leitura para outra. Fechar esse livro, não rolou, deixa ele de lado e busca um outro livro. Essa é a primeira metáfora, digamos assim, né? A atividade da leitura fica então confinada a um espaço no qual o viajante se retira do mundo em vez de viver no mundo. A metáfora bíblica da torre, que denota pureza e virgindade, aplicada à noiva do Cântico dos Cânticos e à Virgem Maria na iconografia medieval, vê-se transformada séculos mais tarde na Torre de Marfim do Leitor. Olha que interessante isso, com suas conotações negativas de inação e desinteresse em questões sociais, o oposto do leitor viajante. Então tem aquele leitor, ou nós somos um pouco de todos estes que são trazidos aqui como metáfora, ou nós acabamos incorporando ali, digamos, um único destes perfis de leitor, né? É muito legal, mas esse da torre diz respeito ao momento que a gente, enquanto leitor, exige ter o nosso espaço, o nosso tempo para leitura, recluso em algum lugar onde a gente vai sentar para fazer a nossa leitura, e muitas vezes as pessoas dizem, pô, mas essa pessoa só lê, pá, cara, tu tá toda hora lendo, tu vive lendo livro para cá, livro para lá, tu te isola, tu te aliena do mundo, tu fica
né, completamente perdido, isolado em um espaço, tu não vive o mundo à tua volta. Aí tem aquela questão também, né, de que quem lê acaba vivendo muitas outras vidas, né, em uma única vida. Então, são várias as discussões provocadas por esse livro, e a gente fica com essa segunda metáfora da torre. E para encerrar, ele traz a metáfora da traça, né? A metáfora se dobra sobre si mesmo, e assim como o verme devora o livro para não se beneficiar do saber que ele contém e que a vida apresenta, mas meramente para ficar entumecido de palavras, ele imita o trabalho da morte. Então o leitor, como a traça, digamos assim, ele tem uma conotação negativa, mas não necessariamente negativa, porque o que seria a traça? A traça é quando nós estamos naquele piloto automático, ou aqueles leitores que estão sempre naquele piloto automático, de devorar livro, ler um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, não dá nem tempo para respirar. A gente pode fazer isso e isso ser saudável, porque tem realmente momentos da nossa vida que a gente consegue fechar um livro e já emendar um ou outro, mas tem pessoas que fazem isso num ponto de vista muito produtivista, ele discute isso aqui também, sabe, como a linha de montagem em tempos modernos do Charlie Chaplin, né? A pessoa lê, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, sem parar para poder refletir, para sentir o que aquela leitura te deu a pensar, ou sem voltar aos livros, né? Ele provoca esse pensamento. É um livraço, gente, um livro muito bom, poderia ficar falando só sobre ele aqui. O Alberto Manguel é realmente encantador, é um autor incrível, é um autor que eu preciso ler mais, certamente vou ler mais, certamente falarei mais sobre o Alberto Manguel aqui, esse argentino, que graças à indicação também da Aritana, que me indicou o Pirandello, eu cheguei a ter contato então com a obra do Manguel. Eu sei que ele tem romances escritos também, então vamos ver se mais pra frente não tem algum romance dele. Então é isso, para todo mundo que é apaixonado por livro, quer entender a sua relação com o livro, até repensar suas relações com o livro, Alberto Manguel, certamente esse livro aqui vai te dizer muito. Talvez eu volte a falar dele também aqui enquanto resenha, se alguém tiver interesse que eu faça isso, também pode comentar comigo aqui, ou lá no Insta, no privado, mandar uma mensagem. A gente está aí à disposição para conversar um pouco mais. Tenho vontade de falar um pouco mais sobre o Alberto Manguel, se não for nesse livro, será em outro. Eu também terminei a leitura de um livro de contos, que é nacional, do Marcelino Freire, não sei se conhecem, o Seleta. Seleta são 21 textos que foram encomendados aqui ao escritor, né? Agora tem a propaganda passando aí, paciência, interferiu no vídeo, não vou poder parar, cortar e fazer de novo, porque eu estou correndo com tempo aqui para poder estar com vocês, para não deixar o canal sem vídeos, né, com uma periodicidade legal, então paciência, passou lá adiante, já foi, ó, voltamos. O silêncio é uma coisa impressionante também, às vezes a gente fica pensando, ficar em silêncio, né, para quem mora no centro, que nem eu, é fantástico, principalmente para ler livros, né, à noite acaba sendo o melhor momento, a madrugada, se bem que às vezes até de madrugada tem barulho, mas enfim. Marcelino Freire nos fala sobre o mundo nas madrugadas, nos fala sobre o mundo como ele é, esse mundo imperfeito, que tu não consegue montar uma câmera, botar para gravar e que nada interfere, e as interferências são muitas, as interferências são permanentes e diárias, e aqui ele trabalha com o material bruto da produção literária dele, são os chamados desviantes, né? Discussão de gênero é presente aqui, discussão de preconceito racial, preconceito enquanto constituição física, o preconceito da própria homofobia. É um livro que vai buscar, vai pincelar várias das obras do Marcelino Freire. São 21 textos, até eu vou procurar para dizer para vocês aqui quais são os livros com os quais a editora José Olímpio, né? Essa editora que encomendou a obra para o Marcelino Freire, ela buscou para fazer essa seleta. Então, assim, a gente tem textos aqui de Angu de Sangue, de Balé Ralé, de Contos Negreiros, de Recife, Mar que Arrebenta, Amar é Crime, Bagageiro. Então tem vários destes textos selecionados. Ele diz que ele selecionou esses textos a partir daquilo que pedem muito para que ele leia quando ele vai em saraus, né, quando ele vai dar palestras. Eu acho que eu não conheci a obra dele através desse livro, gostei bastante. Então, eu não sei se estão os melhores, né? Também é difícil isso. Mas, certamente, se não estão os melhores, estão aqueles que o autor considera estar entre os melhores e que o próprio público dele também identifica como sendo aqueles que são os mais bem construídos textos de contos de Marcelino Freire. Fica a dica também para quem gosta de livros
de contos. Para começar a falar sobre poesia, porque vai ter mais poesia no canal, lá no perfil do Instagram do Sujeito Literário, vocês podem acompanhar todo dia de manhã, para quem gosta, né? Todo dia tem o Bom Dia com Poesia. Então eu coloco lá uma poesia que eu selecionei. A maioria desses poemas eu busquei desse livro do Ítalo Morricone, que é justamente os 100 poemas brasileiros do século. É um livro que eu pretendo vir falar especificamente dele também aqui, então eu até poderia dar para vocês este livro como concluído, estou finalizando ele. Tá? Ele, acho que falta pouquíssimas páginas, aqui eu estou na página 292 e ele vai até a página com texto mesmo, né, com obras, com poemas escritos, até a página 337. E eu quero trazer também alguns poemas a mais aqui para o canal, tem poucos vídeos de poema aqui, tem alguns vídeos de resenha de livros de poesia e estes, com certeza, são dicas que eu posso deixar para vocês também, para acompanharem lá. Tem a própria entrevista com a Marielda Barcelos, tem o livro do Álvaro Barcelos, não são parentes, tá? Mas são autores que são mais conhecidos aqui em Pelotas, região, então fica o convite para você que não é daqui conferir esses vídeos. Tem também o livro do Marcelo Nascente, mas eu estou tentando sistematizar um pouco mais essa questão da leitura de poemas, como se fosse um remédio ali, um elixir para que eu possa cada vez mais entrar em contato com os meus sentimentos. Façam isso também, fica essa dica para vocês, encerrando esse vídeo por aqui. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.